Tudo bem, irmãos? Sejam bem-vindos, muito boa tarde para quem está aqui, quem está em casa, boa tarde, boa noite, dependendo de quando o horário que você for assistir. Que Deus abençoe sua vida. Pode se assentar, tome seus assentos, seus lugares aqui na igreja. Você que está em casa, você que acompanha o programa Hora da Graça, ou então você que está acompanhando no nosso canal do YouTube, que Deus possa falar com vocês. Vamos abrir, gente, a nossa Bíblia no livro de 1 Coríntios, capítulo de número 10, com o versículo também de número 10. Primeiro livro de Coríntios, capítulo 10, também no versículo de número 10, em nome de Jesus. Vamos lá, 1 Coríntios 10, versículo 10. Tudo bem com vocês, gente? Tudo na paz do Senhor Jesus? Tudo certo? Vamos lá receber uma bênção de Deus aqui, né? Diz assim: e não murmureis. Vamos lá junto com o pastor, por favor, só esse versículo. E não murmureis, como também alguns deles murmuraram e pereceram pelo destruidor. Olha um pouquinho para o pastor. Quem que é o destruidor, gente? Quem que é o destruidor? É o Satanás, né? O destruidor, ele tenta encontrar em nós uma oportunidade para nos fazer cair. E a oportunidade que o diabo espera de mim e de você, independente da religião, da fé, do clero que a pessoa tem, o diabo quer simplesmente escutar você murmurar. Você sabe o que é murmurar ou não? Sabe? Você já murmurou alguma vez? Ah, pastor, já murmurei bastante na vida, já reclamei bastante de muita coisa. Vamos entender o seguinte: a Bíblia fala que pereceram, né, no deserto. E eu digo para você que Moisés, ele é conhecido dos 4 cantos da terra, não é verdade? O povo judeu sempre, né, deu atenção àquilo que Moisés falava, a lei de Moisés. Mas eu pergunto para você: o povo que não deu crédito às palavras que Moisés trazia, porque Moisés pregava a palavra de Deus, aquilo que Deus trazia para Moisés, Moisés falava ao povo, e o povo não queria ouvir aquela palavra. E eu digo para você que nos dias de hoje não é diferente, não é verdade? As pessoas não querem ouvir a palavra. Eu não digo nem questão de ouvir, de vir à igreja, ou até mesmo de acompanhar muitas vezes pela internet, procurar uma palavra ali para alegrar seu coração, mas vamos entender esse versículo aqui. Não vamos olhar aqui ao pé do versículo aqui em Coríntios, mas vamos analisar que no tempo que Moisés apregoava a palavra, dizia que como deveriam ser feitas as coisas, o povo questionava. E ontem eu tive a alegria, Deus deu uma inspiração no momento ali do programa Hora da Graça, que nós estávamos ali ministrando. Deus deu um salmo para nós, o Salmo 73. Eu ministrava e me lembrei da minha infância. Quando falamos de família, nós lembramos de infância também, né? Sim ou não? Sim ou não? Lembramos da infância, lembramos dos ensinamentos do pai, os ensinamentos da mãe, lembramos das surras. Quem apanhava da mãe também aí? Apanhava? Não apanhou não? Não levou nenhuma surra da mãe? Surra é quando você levava uma cintada, né? Alguns pastores antigamente era diferente. Antigamente era no rabo de tatu. Já viu falar dessa aí já ou não? Pastor antigamente era no chicote, que o pai e a mãe achavam pela frente e os filhos aprendendo, né? Claro que não é a forma correta. A gente não precisa de bater em ninguém para ensinar. A gente ensina com a palavra, com o nosso exemplo de vida. E quando nós nos deparamos com muitas melhorias na nossa vida, porque o tempo que vivemos hoje produz para nós, vamos dizer assim, uma certa qualidade melhor de vida. Se a gente for pensar 30 anos atrás, por exemplo, eu me lembro quando criança, a minha mãe preparava ali o arroz e farinha. E ela preparava aquele arroz e farinha, eu lembro como se fosse hoje. Parece que eu estou vendo ela trazer o prato para mim. Ela trazia para mim aquele prato e às vezes ela até ia chorar, porque ela não tinha mais o que dar. Mas aquele prato era tão gostoso, que saciava minha fome, que eu não sabia o que estava acontecendo. Eu sabia que tinha alguma dificuldade. Com 5, 6 anos você não sabe o que está acontecendo, né? Você está sendo só levado pela família. E o tempo vai passando,
temos períodos difíceis. Eu lembro de meu pai contando que eles foram colocar calçados no pé já adolescente, na época que já estava quase casando. Alguém também aqui passou por isso? Pastor, eu fui conhecer calçado muito tempo. Ai, pastor, misericórdia, não era tão pobre assim não. Tem muita gente que passou muita dificuldade na vida. E eu digo para vocês que muitos que hoje, porque são ricos, porque são aquilo, você não sabe a privação que pessoas passaram para crescerem, para melhorarem de vida, para estarem bem hoje. Diga graças a Deus. Tiveram que trabalhar, tiveram que se esforçar. Só que você já percebeu que essa vida desse século, esse período que nós vivemos, nós estamos vendo que as pessoas, quanto mais elas têm, mais elas murmuram. Você prepara um prato de arroz, feijão, um bife a cavalo. O que é bife a cavalo? É o bifezinho com ovo em cima, né? Você prepara aquela comida gostosa, aí o filho, não, eu quero comer um BK, eu quero comer uma pizza, eu quero isso, eu quero aquilo. Claro, essas coisas são boas, são coisas gostosas, mas nós sabemos, irmão, que nem sempre dá para a gente ficar com essas regalias, não é verdade? Nem sempre. Talvez a gente não imagine desse jeito, ou pense desse jeito, mas lembre lá atrás, que eu me lembro quando eu era jovem ali, tinha um calçado que a minha mãe me deu, que eu fiquei quase 5 anos usando aquele calçado, porque era o que tinha. Hoje em dia você vai comprar um calçado para um filho, como que é? Tem que ser da Nike, e ele tem que ser de pelo menos R$600. Não é assim que a piazada faz hoje? E se não fizer, como que é? Irmão, dá problema, capaz do filho ir embora de casa por causa de um tênis. Não é verdade? Então nós temos que entender a autoridade que nós temos e como nós estamos ensinando. A Bíblia diz que Deus é um Deus justo, diga graças a Deus por isso. Ele é justo, só que ele é duro ao ensinar. Se Ele precisa ensinar a nossa vida como agir, como se portar, Ele não vai passar a mão na sua cabeça e nem na minha. Então, falando de tudo isso que temos aprendido nas últimas quartas-feiras, sobre a transformação da água para o vinho, sobre a transformação da família, aprendemos que Jesus tem que estar em primeiro lugar, aprendemos que temos que tirar o orgulho, aprendemos que nós temos que ter uma visão de entender que somos o exemplo da nossa família, amém? O exemplo tem que partir de mim. E hoje eu queria falar sobre a murmuração. Nós muitas vezes buscamos a Deus, mas vivemos como gente? Murmurando, sempre questionando, né? Lembra, tinha um desenho, eu não me lembro agora como que era o nome desse desenho, passava antigamente, né? Até isso das crianças tirar da TV, né? Os desenhos que tinham, que ele falava assim, ó céus, ó vida. Alguém lembra desse desenho? Eu não me lembro como que era o nome dele. Era o Bob Pai, Bob Filho? Era ele? Não era não, né? Eu lembro do desenho lá, né? O pastor está ficando velho, eu acho. Mas por que eu estou comentando isso com vocês? Porque muitas pessoas, elas não percebem que vivem murmurando de tudo. Antigamente, meu irmão, o trabalho era difícil, tudo era um aperto para conquistar as coisas. Hoje existe uma facilidade maior para as coisas. Hoje a tecnologia aproxima a gente lá do outro lado do mundo. Hoje você só coloca crédito no celular, você não precisa nem viajar para o Japão para ver teu parente mais, você fala com ele pelo telefone, você vê a cara dele, amém? Então tudo, vamos dizer assim, melhorou, a tecnologia, tudo trouxe você a um período que as pessoas querem a modernidade. E olha, eu acho muito bom, é bacana viver esse período. Mas nós temos que entender que nós não podemos perder as coisas, as essências das coisas, porque está ficando ao contrário, né, irmão? Está vindo o peixe pescar o homem, não é o homem que quer pescar o peixe mais, não é mais o pai e a mãe que ensinam o filho, é os filhos que ensinam os pais. Então tem toda essa questão do ambiente familiar de autoridade. A autoridade, ela tem que ser exercida dentro de casa. E a autoridade não é aquela pessoa que é incisiva, aquela pessoa que machuca, que é dura. Não é esse tipo de autoridade que eu estou falando. Eu estou falando da autoridade que você, meu irmão, fala uma palavra e permanece naquilo que tu falou. Vamos pensar o seguinte: quando Deus tirou o povo que estava preso no Egito, estavam sofrendo. Gente, praticamente todas as nações sabem desta história, sabem do que Deus fez, isso há muitos anos, quando o povo de Deus estava preso no Egito e o povo de Deus foi liberto pelo homem chamado Moisés, tirando esse povo então e levando eles até a terra prometida. Eu digo para vocês que hoje, culto de família, nós estamos lutando pela transformação da nossa família, transformação da nossa casa, amém? Para a gente ver essa transformação acontecer, nós temos que acreditar na promessa.
Nós temos que acreditar na promessa, porque promessa é uma coisa que não pode ser igual de político, né? Promessa é uma coisa que você faz e tem que cumprir. A promessa de Deus qual que era? Qual que era a promessa de Deus? Olha, eu vou tirar vocês dessa terra de escravidão e vou dar para vocês uma terra que mana leite e mel. Vou colocar vocês numa terra boa, vou dar para vocês um lugar de prosperidade, vou dar para vocês um lugar de bênçãos. Porém, quando esse povo saiu do Egito, eles começaram a murmurar. Eu vou ler de novo aqui o capítulo de Coríntios e nós vamos lá para o livro de Números. Vamos ler de novo aqui, versículo 10. E não murmureis, como também alguns deles murmuraram. E porque eles murmuraram, aconteceu o quê? E pereceram pelo destruidor. Então, por que muitas vezes aquelas pessoas que são de Deus, que buscam a Deus, elas sofrem? Porque elas começam a perecer? Porque elas passam dificuldades? Porque elas estão o quê, gente? Murmurando. Porque minha vida... Já viu aquela pessoa que fala assim, eu nasci para sofrer mesmo. Olha, que eu acho que muitos de vocês já devem ter falado isso. Eu nasci para sofrer, a minha vida é assim, a minha vida é assado, desde criança. Pelo amor de Deus. Tem gente que ela sabe, ela tem aquele negócio que ela só vive sofrimento na vida dela. E olha quanta coisa boa Deus já fez por você, amém? Amém, gente? Deus já mudou muita coisa na sua vida? Já melhorou bastante a sua vida ou não? Pastor, como já melhorou minha vida? Quanta coisa melhorou? Quanta coisa, pastor, que olha que antigamente, pastor, era uma dificuldade tremenda. Eu vou contar para vocês, quando eu falo essas coisas, não é para vocês terem dó do pastor não, mas eu fico feliz quando eu falo isso. Eu sentei na mesa hoje para almoçar com a minha esposa e minhas filhas e meu filho, e nós estávamos almoçando, eu falava para elas: valorizem as coisas que vocês têm. Valorizem as regalias, claro que não são regalias, né? Que vamos dizer assim, como se estivesse vivendo tudo do bom e do melhor. Mas hoje, meu irmão, tudo é fácil. Quem já tirou água do poço? Alguém já tirou água do poço? Não com bomba, de você ter que ir lá, jogar o baldinho lá e puxar na mão, porque na época meu pai não podia apagar a luz, tinham cortado a luz de casa, até tinha bomba, mas nós tínhamos que jogar com a mão e ficar lá, puxando. Aí ficava um do lado segurando para não cair no poço, porque eu me lembro que na casa onde eu morava com meu pai e minha mãe, era uma garagem assim, tipo uma descida assim, e na garagem, como ele usava para poder entrar com o carro, ele fez então o piso da garagem, era como se fosse ali a tampa do poço, então era no chão. Aí abria aqui, aí minha mãe ficava segurando assim pela camiseta e eu lá puxando, né? Vai que cai esse piá lá dentro, né? Então veja que muita coisa melhorou. Hoje, meu irmão, para onde você vai? É muito difícil o lugar que não tenha água encanada. É muito difícil o lugar que não tenha energia elétrica, não é verdade? É muito difícil, pastor, mas por que o senhor está levando a gente para esse lugar? Para a gente perceber que sempre as coisas estão melhorando para a gente, e a gente está sempre sempre murmurando, porque a gente sempre quer o melhor. É bom ter o melhor? Sim, mas eu sempre digo isso, irmãos, o melhor sempre é ficar naquilo que Deus quer. O melhor é sempre você acreditar que aquilo que você está vivendo, Deus está permitindo, ainda que seja uma batalha. Deus, eu já venci coisa pior. Diga comigo: eu já estive pior. Pastor, o senhor não sabe da minha vida, o senhor não sabe o que eu estou passando. Olha para 10 anos atrás, olha para 20 anos atrás, olha para 30 anos atrás. Lembra daquele tempo difícil? Porque, irmãos, muito difícil uma pessoa que não tem uma história para contar, que não tenha que contar ali, ainda que teve uma família, que teve ensinamento, que deu tudo que essa família precisava. Nada é de graça, nada vem de graça. Nós precisamos batalhar. Para minha família ser transformada, eu preciso lutar por ela, eu preciso me esforçar por ela. Então tem todas as prerrogativas: a fé, a palavra, o orgulho que tem que ser tirado, o exemplo que tem que ser dado, amém? A transformação, que é igual à conversão, convertido de verdade, uma pessoa diferente. Só que eu não posso ser aquela pessoa: já sou convertido, diga amém, já sou transformado, já mudei muita coisa na minha vida, não tenho mais aquele orgulho maligno no meu coração, mas eu sou uma pessoa que vive me queixando da vida. Sou uma pessoa que vive murmurando: pastor, meu marido não quer nada com nada. Meus filhos, pastor, não adianta, eu faço, vem aqui até a hora. Desculpe falar dessa forma, mas tem gente que perde tempo.
porque ela está tentando alcançar uma coisa que ela não acredita que vai alcançar. Murmurar, eles murmuraram porque não creram na promessa que Deus havia mandado. Quando a gente não crê na palavra de Deus, quando nós não damos credibilidade à palavra, não damos a fé necessária que aquela palavra nos traz, nós então começamos a perecer. E aí o destruidor, quem é o destruidor? Aí o diabo consegue fazer o que ele quer. Aí, como diz um dito, né? Ele monta cavalo mesmo. Aí ele vai acabar com você, vai acabar com a sua família, porque você vive questionando. Pense comigo, irmão. Diabo tem fé? Diabo acredita em Deus? Diabo tem medo de Deus? Diabo sabe que Deus tem poder? Sim ou não? Aí ele olha para você e vê que você não acredita que ele vai fazer. Vou pegar esse coitadinho, essa coitadinha que não acredita que o Deus dele faz o impossível acontecer. Ele não acredita que o Deus dele manda eu ir embora. Até o diabo sabe, irmão, que se a gente ficar murmurando, as coisas não vão para frente, questionando. Sabe aquela pessoa que tem, como diz um dito popular, a faca e o queijo na mão, está com tudo para vencer na vida, mas a pessoa vive reclamando. Pastor, o salário está pouco, ganhava antigamente, aí eu ganhava 5 mil, agora estou ganhando 20. Fala amém, gente. Fala pela fé pelo menos. Pastor, agora eu ganho 20 mil por mês, e não está bom. Nada contenta, nada. Mas pastor, o senhor tem que ver que as coisas mudaram. Pois é, mas você vive melhor. Diga graças a Deus. Vamos fazer o seguinte, vamos abrir lá com o pastor aqui em Números capítulo 16, versículo de número 1. Números 16. Hoje aqui em Pato Branco está um dia chuvoso, né? Está um dia chuvoso, graças a Deus, para encher os nossos rios de água, para a Sanepar tratar e mandar para a nossa torneira, para a nossa caixa d'água, amém? Para a gente tomar banho, para a gente tomar água, para fazer comida, glórias a Deus. Alguém é do tempo que tinha que lavar a roupa na rocha, na beira do rio? Alguém já fez isso? O senhor já fez isso, irmã? Já? Tem bastante gente aqui, pastor, mas os tempos mudaram, mas a fé continua sendo a mesma, a palavra não muda, amém? Vamos aqui, versículo 1 diz assim, e Corá, filho de Izar, filho de Coate, filho de Levi, tomou consigo a Datã e a Abirão, filhos de Pelete, filhos de Ruben, e levantaram-se perante Moisés com 250 homens, dos filhos de Israel, maiorais da congregação, chamados ao ajuntamento varões de nome. Eu vou parar aqui um pouquinho que eu vou explicar para vocês. Quando o povo de Deus saiu do Egito, eles viveram aonde mesmo? Vamos ver se vocês se lembram. Onde eles viveram? No deserto. Deserto é um lugar de terra boa? É um lugar difícil de viver, não é? O deserto não é um lugar difícil? Só que a Bíblia diz, irmãos, que eles eram sustentados, Deus cuidava deles, Deus não deixava eles ficarem queimados do sol, Deus não deixava que eles passassem frio na noite, diga amém. Deus não deixava que eles tivessem fome, Deus não deixava que eles tivessem sede. Quando chegava um dia, você já teve que, talvez, pastor, eu vou ter que privar uma coisa para alcançar uma coisa maior? Já ou não? Tinha momentos que Deus permitia o povo passar, alongar. Pastor, o povo vinha pedir água para Moisés porque eles estavam com sede. Deus não deixava eles passar sede de graça. Deus queria mostrar para eles que quem tinha o poder para dar tudo para eles é Deus. Entenda que tem certos momentos que nós enfrentamos certas batalhas que é para a gente começar a recorrer a quem? Recorrer a Deus. A gente não quer recorrer a Deus. Pastor, estou com dor assim, dor assado. Pastor, ora por mim. Glória a Deus, pastor vai orar. Mas você tem que recorrer a Deus. Pastor, eu recorri à fé, o pastor, glória a Deus. Busque ao pastor, busque a ajuda do pastor. Mas você precisa buscar diante de Deus. As pessoas que começam a deixar a fé naquilo que o Senhor nos ensinou, elas começam então a ser pessoas ingratas. Porque esse povo aqui, preste atenção, o Abirão, o Datã e o Corá, são 3 homens que eles insurgiram-se. Como assim insurgiram, pastor? Eles se levantaram contra a autoridade do Moisés. Vamos dizer, o Moisés diz, gente, nós vamos continuar firmes. Pensa comigo, você começa uma batalha hoje na fé, amanhã você quer resposta. Sim ou não? Você quer resposta amanhã? Eu digo ao contrário, você quer resposta ontem. Você quer orar hoje, já quer receber a notícia do que aconteceu ontem já. Nós queremos as coisas rápido. Lembre que Deus fez com que esse povo passasse 40 anos. Como que eles ficavam?
andando em círculo. Eles passam, mas espera aí, nós já passamos por aqui. E assim foi 40 anos, gente. 40 anos é uma vida, não é? 40 anos, gente, ia para lá e voltava, e voltava, e nada de chegar na terra prometida, e 40 e vai e volta, e nada de chegar onde eles querem. Gente, quando a gente começa a ver a bênção mais distante da gente, a gente começa a ter uma preocupação, a gente começa a achar que não vai acontecer. Você já ficou assim também? Pastor, puxa vida, eu estou buscando faz tanto tempo, que eu acho que para mim não tem o que fazer. Eu acho que para mim, infelizmente, eu acho que não é isso que Deus quer para a minha vida, porque eu luto e nada acontece. Só que entenda, sempre Deus deixou bem claro para eles: vocês querem comer? Peçam para mim. Vocês querem beber? Peçam para mim. Deus sempre deixou claro que tudo que nós precisamos está nele. Pergunto para vocês: vocês ensinam seus filhos? Não é nem uma pergunta, nem querendo ensinar você a ser pai ou mãe, mas você ensina seu filho a pedir a Deus primeiro, para depois Deus abençoar a sua vida, para você poder abençoar o seu filho ou a sua filha? Eu me lembro uma vez que a minha filha, ela falou assim: pai, eu quero tal coisa. Era um presente que ela queria. Pai, o senhor me dá isso, o senhor me dá aquilo. E eu falei: filha, ore a Deus. Se Deus abrir uma porta para o pai tiver condições, o pai faz isso para você. E ela: tá bom, pai, eu vou orar. Então o que acontece? Quando a gente ensina de uma forma errada, porque vamos pensar o seguinte: o povo acabou de sair do Egito, 40 dias depois entram na terra prometida, comida de graça, terra próspera, farta. Povo, Jericó, lembra que quando eles entraram em Jericó, o povo fugiu, o povo foi todo destruído, eles tiveram uma terra só para eles. Vamos falar a verdade: tudo que vem de graça também vai de graça. Então nós temos que entender, irmãos, que tudo que é feito sem esforço, sem dedicação, você também com muita facilidade vai desprezar aquilo que você recebeu. Então veja que Deus tem um cuidado até de nos ensinar uma forma de não perder aquilo que Ele vai dar. Esse período de deserto não era para ele ficar triste, não era para aquele povo ficar achando que Deus não faria nada por eles, muito pelo contrário. Deus estava se mostrando que Ele estava cuidando deles, mesmo estando no deserto. Diga amém. Pastor, eu passo por um deserto, eu estou passando por um período difícil da minha vida. Deus está cuidando de você nesse deserto. Amém, gente? Deus está cuidando de você. Pastor, eu estou sentindo meio infeliz, estou me sentindo meio triste. Deus está cuidando do seu coração. Amém? Para a gente poder chegar a um ponto de partida, esses 3 homens, Abirão, Datã e Corá, eles se levantaram contra a palavra que Moisés trazia ao povo, dizendo: gente, vamos continuar firmes, vamos continuar buscando a Deus, vamos continuar ouvindo o que Deus está falando. Só que infelizmente esses 3 homens se levantaram para fazer algo muito errado. Quando nós nos levantamos contra a palavra: Deus, não acontece, quer saber de uma coisa? Não vou buscar mais. Aí a pessoa se desvia, ela se perde e a vida dela só dá certo a partir daí, amém? Não, aí dá tudo errado. A pessoa se aparta da palavra, a pessoa se aparta de Deus, não acredita mais na pregação do Evangelho, a pessoa fica distante. Por que ela faz isso? Por que isso acontece, pastor? Por que isso acaba tirando o foco das pessoas? Porque as pessoas não confiam que Deus vai fazer aquilo que Ele prometeu. Então levantou-se esses 3 homens querendo dizer como se eles fossem maiorais. Entenda uma coisa que eu vou falar para você: esses homens não eram bobos. Eles não conseguiriam. O Abirão, Datã e o Corá, que eu posso dizer para vocês que eles eram umas mentes pensantes. Eles iam de povo em povo, de tribo em tribo, de região em região ali. E ali nas tendas eles pegou os maiorais, ou seja, ele pegou os cabeças, para poder se levantar contra Moisés. Versículo de número 3, diz assim: e se congregaram contra Moisés e contra Arão, e lhes disseram: demais é já, pois que toda a congregação é santa, todos eles são santos, e o Senhor está no meio deles. Por que, pois, vos elevais sobre a congregação do Senhor? Qual que é a pergunta, gente? Qual que é a pergunta deles? Qual que é a pergunta que eles fazem? Ô Moisés, todos nós somos santos, por que você acha que você é melhor que alguém aqui? Por que você acha que você tem autoridade maior do que a nossa? Por que você acha que você manda aqui? Lembra que quem falava com Deus? Quem ia lá falar com Deus no monte? Quem tinha a direção do que ser feito? Era o Moisés.
Então, irmãos, quando dentro de casa os filhos não entendem que quem tem a rédea das coisas é os pais, o que acontece? Eles querem achar que mandam nos seus tutores, nos seus pais, entendem? E assim é como, por exemplo, quando o cabeça, o homem, ele não exerce a autoridade, não como mandão, não como briguento, não como aquele que xinga, aquele que grita, mas aquele que exerce a sua autoridade como homem de Deus, a sua esposa vai ouvir o que ele fala, diga amém. Assim bem como a esposa vai falar, ele também vai ouvir, exercendo a autoridade de uma pessoa de Deus, amém, gente? Quando alguém é levado por Deus, puxa vida, eu vou deixar de ouvir uma palavra de Deus? De maneira nenhuma. Porém, eles se levantaram querendo dizer: ô Moisés, nós também somos santos, nós vamos começar a ditar aqui as coisas agora. Então a gente tem que entender, tem muitas coisas que às vezes estão sendo invertidas, porque nós estamos deixando os valores reais, e começamos a murmurar contra quem está à frente. Olha o que diz o versículo 4: como Moisés isto ouviu, caiu sobre o seu rosto. Gente, quem fica triste quando um filho teu te responde? Você fica triste quando vê um marido seu falar: você vai para a igreja de novo? Tua esposa: por que você vai buscar Deus? Como a esposa do Jó, lembra que a esposa do Jó falou? Amaldiçoa esse Deus teu e morre, homem. Você está aí pesteado, você está aí cheio de praga, de lepra, da cabeça até os pés, você está ficando louco, amaldiçoa, servir esse Deus seu que deixa você desse jeito aí, eu não quero não. Aí o Jó fala: mulher, falas tu como falas uma louca. A gente tem que ter um cuidado para a gente não deixar que os nossos lábios pronunciem loucuras. Às vezes falamos daquilo que nós não sabemos, ou queremos dar opinião ou palpite daquilo que não nos diz respeito. E ele fala aqui, versículo de número 5, ele caiu ele ficou triste, né? E falou a Corá e toda a sua congregação, dizendo: amanhã pela manhã o Senhor fará saber quem é seu, e quem o santo que ele fará chegar a si, e aquele a quem escolher fará chegar a si. Então o que o Moisés falou? Gente, vocês estão achando que vocês estão querendo ficar na frente? Não tem problema nenhum, mas então vamos esperar Deus em falar. Aquilo que Deus falar, nós vamos fazer. Veja a diferença daqueles que queriam tomar partido para fazer as coisas do jeito deles, e o Moisés que queria obedecer a Deus. Pessoas transformadas, uma família transformada, não anda só debaixo daquilo que quer. E minha mãe falava assim para mim, eu falava: mãe, vai todo mundo jogar bola, mãe. E ela falava para mim assim: você não é todo mundo, vai lá agora. E ela fazia eu lustrar o chão. Lembra daquele chão como que diz Jesus, vermelho, que passava cera assim, aquele vermelhão, queimava assim o piso, né? Fazia o piso de concreto e jogava aquela, como se fosse um pó ali, né? Aí ele alisava aquele chão ali e ficava vermelho, né? Eu acho que tem pessoas que ainda tem. Aí passava e ela fazia assim: você vai encerar e tem que ficar brilhando. Se eu chegar aqui e olhar nesse chão e eu não conseguir me ver aqui, você vai ver, moleque. E eu: sim senhora, mãe. Eu ia bravo, chorando. Às vezes tem coisas que Deus pede pra gente que a gente não quer fazer. É ou não é verdade? Pastor, eu não quero agir assim, eu estou sofrendo. Como é que eu vou fazer o que o senhor está falando? Como é que eu vou amar quem me faz mal? Como é que eu vou fazer o bem para quem faz mal para todo mundo? Pastor, não tem jeito. Pois é, mas é o que Deus pede para mim. Moisés era o líder, você não tem que querer dar palpite naquilo que Deus faz, é assim que tem que ser. No entanto, Moisés disse: olha gente, vocês podem pensar o que vocês quiserem, mas eu continuo ainda na palavra de Deus. É triste quando as pessoas começam a ceder ao erro, ceder à murmuração, porque eles ficaram contra. Aí lá no versículo de número 23, eu vou pular bastante aqui porque é muito assunto para falar. No 23 fala assim: e falou o Senhor a Moisés dizendo: fala a toda esta congregação dizendo: levantai-vos do redor da habitação de Corá e Datã e Abirão. Então Moisés levantou-se e foi a Datã e Abirão, e após ele foram anciãos de Israel, e falou à congregação dizendo: desviai-vos, peço-vos das tendas destes ímpios homens, e não toqueis nada do que é seu, para que porventura não pereçais em todos os seus pecados. Lembra que nós lemos em 1 Coríntios 10:10? Lembra? Por causa da murmuração o povo pereceu. Você sabe o que é perecer? Se o pastor falar assim: irmãos, traga 1 quilo de alimento não perecível, o que é? Um alimento que não vai estragar, algo que não tem, que o tempo ali não vai corroer, que o tempo não vai fazer ele criar um fungo.
Irmãos, o povo começa a perecer. Por exemplo, você vê uma laranja que ela está ficando meio verdinha ali no cesto, o que você tem que fazer? Você tem que ou tirar ela dali. Se ela estiver podre, você tem que tirar dali, porque ela vai estragar as outras. Ou você tira, você está vendo que está muito tempo ali, você tem que tirar dali, descascar e comer. Amém? Agora eu pergunto para você, o que o Moisés disse? Gente, saiam todos que estão perto do Abirão, Datã e Corá, porque quem está junto vai cair junto. Tem gente que, como diz um dito, não me entendam mal, né? As Marias que me perdoem. Maria vai com as outras. Tá todo mundo fazendo assim, vou fazer eu também. Esse fazer eu também faz você cair junto. Estava junto com o Abirão. Quem que era a mente pensante para se levantar contra Moisés? Era o Coré, era o Abirão e o Datã. Mas eles levantaram várias pessoas. Sabe quando a pessoa não consegue vencer por si só? Ela começa a fazer o que, gente? Ela começa a plantar no coração dos outros. Teve uma pessoa que um dia me procurou assim: pastor, olha, eu amo muito a minha família, mas pastor, eu não vou na casa mais do meu irmão, porque eu vou na casa do meu irmão e lá eles bebem, e toda vez que eu vou lá ele oferece bebida para o meu filho. Meu filho é criança, e ele, criança, com tudo que vê, quer comer, quer tomar. Não, deixa eu dar um golinho para ele, porque senão vai ficar com vontade. Mas eles sabem, mas na verdade não é por dar por vontade, na verdade é porque, gente, para poder pegar no pé do crente. Você é crente? Não, pode tomar, que não faz mal não, pode tomar, não faz mal nenhum. Pastor, infelizmente eu não posso mais me unir a eles, porque eles estão tentando de alguma forma me corromper, ou corromper meu filho, ensinar uma coisa diferente daquilo que eu falo. É igual cachorro de 2 donos. Sabe o que é cachorro de 2 donos ou não? Sabe o que é cachorro de 2 donos? Vamos dizer que eu e minha esposa somos donos de um cachorrinho. Aí eu saio de casa e falo: puxa vida, não, minha esposa, ela cuida bem, ela vai dar comida para ele. E ela sai e fala: puxa vida, o Jefferson deve ter dado comida para ele. Aí o cachorro morre de fome, porque cachorro de 2 donos é assim. Pai e a mãe têm que exercer a autoridade dentro de casa. Falou, meu irmão, está falado. Mas não tem A, não tem B e não tem C, porque aquilo que Deus falou é o que vai acontecer. E quem está junto cai junto. Pastor, mas o senhor tem que ver, hoje, esses dias agora não está tendo tanto isso, porque as escolas estão fechadas ainda, né? Mas o meu amigo foi gazear a aula, né? Tem bastante professor aí, acho que deve saber disso aí, né? Mas foi gazear a aula, eles foram, também fui. Cuidado, hein? Cuidado, que quem vai andar junto aí, dizem que galinha que anda com pato morre afogado. Vocês dão risada, né? Galinha que anda com pato morre afogado. Parece que é igualzinho, tem pena e tem bico, mas não sabe nadar igual não, meu irmão. Então a gente tem que compreender no nosso coração que esses homens se levantaram para cair. Quando a gente perde a autoridade, perde as rédeas das coisas de Deus, do ensinamento da palavra, nós andamos por um caminho de murmuração. Nós começamos a olhar para tudo que era um tempo atrás era bom, agora começa a ser ruim. Vamos pensar o seguinte: quem levou o povo a sair do Egito? Foi Deus, né? Mas vamos pensar aqui, Moisés é aquele libertador, né? Aquele homem direcionado por Deus para poder trazer a palavra. Quem tirou eles? Quem deu a palavra para eles? Quem disse que viria pragas lá no Egito se eles não permitissem, se o faraó não permitisse eles saírem para adorar a Deus? Quem levou aquela palavra? Foi Moisés. Quem falou: gente, começa a marchar para o Mar Vermelho abrir? Quem falou? Moisés. Quando faltava comida, para quem que eles recorriam? Quando ele recorria a Moisés clamava a Deus, o que acontecia? Vinha o maná do céu, amém? Amém, gente? Quando eles queriam tomar água, estavam com sede no deserto, para quem que eles recorriam? Moisés, ajuda a gente aí. Quando eles tinham causas para resolver, né, situações, juízos, julgamentos a ser dado no meio do povo, que isso tinha também, tá, gente? Quem que resolvia? Quem? Puxa vida, então essa pessoa que sempre fez aquilo que é digno, agora está sendo questionado por pessoas que se acham melhor que ele. Aí eu fico perguntando, irmão, os pais são mandados pelos filhos. Antigamente herança, né? Eu digo antigamente, é até hoje, né? Mas está sendo ao contrário, a herança se dá para os filhos depois que o pai e a mãe morrem. Não é assim? É ou não é? É ou não? Sim, não. Sim, a herança é dada por quando o pai e a mãe morrem, mas os pais têm que dar antes, senão o filho morre, o filho infarta. É ou não é verdade, gente? Os tempos de hoje é assim.
Ah, porque então tá bom. Ai, ela vai ficar brava comigo, ele vai ficar bravo. Vai ficar bravo o quê, irmão? No meu tempo, eu digo para vocês, quando eu falo assim, eu falo meio bruto desse sentido, porque eu aprendi assim. Que você tá com essa cara aí, rapaz? Minha mãe falava para mim assim: que você tá com essa cara aí, rapaz? Cara feia para mim é fome. Tá com fome? Alguém lembra disso aí ou não? Esses episódios? Pelo amor de Deus, não só eu passei por isso, você também passou por isso, né? Eu também, pastor. E a gente quer fazer como hoje? A gente recebeu uma autoridade, mas quer ensinar diferente. A gente não quer levar, pastor, mas é outros tempos, né? A palavra continua a mesma, o líder continua o mesmo, o pai continua mandando no filho, a mãe continua mandando no filho, o cabeça da casa continua sendo o pai. Aí você veja, olha que coisa séria, versículo de número 26. E ele 27, perdão, né? E levantaram-se, pois, do redor da habitação de Corá, Datã e Abirão, e Datã e Abirão saíram e se puseram à porta das suas tendas, juntamente com as suas mulheres e seus filhos e suas crianças, todos que estavam ali, toda a família junto. Então disse Moisés: nisto conhecereis que o Senhor fez o quê, gente? Me enviou a fazer todos estes feitos que de meu coração não procedem. Se estes morrerem como morrem todos os homens, se forem visitados como se visitam todos os homens, visitados como se visitam todos os homens, então o Senhor não me enviou. Presta atenção que o pastor vai falar aqui. Quem lembra do pai e da mãe falando assim, olha, não faça isso que tal coisa vai acontecer? Quem lembra disso? De teu pai ou tua mãe falar assim, não faça isso, porque se você fizer isso, tal coisa vai acontecer. Não parecia que era até uma praga? Não parecia? Parecia até uma praga, irmão. Parecia que era um negócio que era mandado. Aí depois, eu não te avisei? Eu não te falei que isso ia acontecer? Eu não disse para você? Eu não te falei antes? Mas não tem nem o que falar. Verdade ou mentira? Aí você veja, o Moisés está falando o que para eles? Gente, espera aí, vocês estão entendendo que Deus falou comigo? Deus me enviou para estar aqui. E as coisas parece que está ficando ao contrário. Aí você veja que os pais falam, os filhos não obedecem, e os pais também não fazem nada. Culto de família pode se falar de pais e filhos, né? Deve ou não? Sim. Pastor, mas é que agora não tem mais o que fazer. Não tem mais o que fazer quando você tira a palavra do teu coração, porque Moisés não voltou atrás. Olha, se Deus me mandou, vocês vão sofrer o que vocês estão fazendo. Irmão, pode ser teu filho, pode ser teu marido, pode ser tua esposa. Se está errado, vai cair. Mas pastor, é meu filho, eu não quero que vá preso. Pastor, eu não quero que sofra, eu não quero que case cedo, eu não quero que isso, não quero que aquilo. Se ele estiver errado e não escutar o que você falar, e se você não falar, quem vai pagar vai ser você junto. Moisés disse, se Deus não mandou se Deus me mandou, vocês não vão ser visitados como todos são visitados. Porque o Moisés, ele viu aquele complô, né? Eles se levantaram contra Moisés sem causa. Quanta coisa Moisés já tinha feito por eles, e agora está lá criticando. Meu irmão, eu falo às vezes, meu Deus do céu, irmão, quando um filho responde uma mãe, eu fico falando, pelo amor de Deus, irmão, não deixa eu ver isso. O pastor é muito duro. Não é que é muito duro. Irmãos, quem é mãe aqui? É fácil ter um filho? Irmão, ainda que seja só por carregar no ventre, é fácil? Irmão, mãe sofre demais, irmão. Mãe sofre demais para ter um filho, irmão. Para cuidar, noite de sono, o pai não acorda de noite não, irmão. E o filho responder à mãe, irmão, isso está tudo errado. Quem lembra antigamente, claro que já expliquei isso para vocês aqui, benção pai, benção mãe, benção avô, benção avó. Você pede bênção para quem tem bênção para te dar, né? Vai falar com o tio tá lá, aquele tio lá tá cheio de pingaiado, né? Tá tudo pinguço lá, ô sobrinho, benção tio, Deus abençoe. Que benção é essa, irmão, né? Então você tem que ter bênção para dar, entendeu? Pai, benção mãe, que Deus abençoe. Irmãos, isso você não vê mais. Pastor, mas é que isso já passou, esse tempo passado. Irmãos, não se esqueça, o Deus de ontem é o mesmo hoje e sempre será o mesmo. A palavra nunca vai voltar atrás. Os ensinamentos e preceitos. Por que hoje a gente vê? Porque homem tem que gostar de homem, mulher tem que gostar de mulher. Por quê? Não, porque é normal, tadinho. Pois é, irmão, está saindo da onde? Está saindo da palavra, não está permanecendo naquilo que um dia foi passado.
Eu esses dias, me perdoe, ninguém me sinta como machista, assim, se alguém pensar assim também é opinião sua, mas eu sei que meu coração é puro a respeito disso. Mas esses dias eu estava vendo assim uma postagem assim no Facebook assim, ó, falava assim, ó, está faltando a gente voltar a escutar assim: menino, fala que nem homem. Menina, você é moça, fecha essas pernas. A moça sai de vestido, né? Às vezes a criança está aprendendo, precisa da mãe ensinar, né? Tem que fechar a perna, tem que cruzar, tem que isso. Mulher é diferente. Não tem esses ensinamentos dos pais em casa? Ah, pastor, essas coisas. Não, mas isso continua sendo a mesma coisa desde o começo até hoje. E as pessoas não valorizam isso, né? Não dão valor a isso. Ah, pastor, mas é criança, tadinho. Mas a criança hoje em dia, presta atenção, moça de 12 anos tem corpo de mulher, né? Mas tem uma cabeça de criança, pastor. Mas tem que ter um cuidado, tem que ter um pudor. A mãe tem que ensinar como se vestir. Diga graças a Deus. Ô pastor, como que é então? Por que o Moisés falou isso aí? Ele estava dizendo: gente, a pessoa que ela cava um buraco, ela cava para ela mesma cair, porque ele disse: esse povo vai sofrer. E aqueles que saem das coisas principais, da base da vida, a base de tudo que é Jesus, elas sofrem. E eu vou terminar dizendo para vocês, versículo de número 30, né? Mas se o Senhor criar alguma coisa nova, e a terra abrir a sua boca, e os tragar como tudo o que é seu, e vivos, leia comigo, descerem ao sepulcro, então conhecereis que estes homens irritaram ao Senhor. Gente, vamos falar bem a verdade, vamos ser sinceros aqui com essa palavra. Não é meio pesado isso aqui? Irmão, como que eles iam ser enterrados? Vivo. Gente, ontem eu passei com a minha esposa na frente de um cemitério aqui. Aqui é aquele cemitério que é perto da nossa casa? Não, isso aqui é outro cemitério. Tá. Aí na hora até veio, nem comentei com ela no carro, mas me veio assim: deve ser tão difícil que tem pessoas que são enterradas vivas, né? Você já viu falar de casos de pessoas que ela foi enterrada e a pessoa voltou a bater o coração, não sei, e a pessoa, imagine a pessoa está morta, aí coloca lá dentro, a pessoa volta, ou não estava morta, Deus volta a vida daquela pessoa. Você já imaginou o pânico de uma pessoa enterrada viva? Você imagine o pânico de uma pessoa enterrada viva. A Bíblia diz que Moisés falou para ele assim: a terra vai abrir, Deus vai fazer uma coisa nova aí, viu? E a terra vai abrir e vai engolir todos vocês, vivos. O fardo, meu irmão, é pesado ou não é? É pesado. Por isso, meu irmão, não saia da essência, não saia da base, não seja uma pessoa que fique murmurando contra as coisas de Deus. Pastor, tem que mudar, tem que isso. Cuidado, as murmurações afastam você de Deus, as murmurações afastam você da bênção. E eu posso provar uma coisa importante para vocês, tá? Aqui eu não vou terminar, mas aqui a terra abriu e engoliu eles todos vivos, e enfim, o povo todo percebeu, Deus estava com a palavra, Deus estava com Moisés, aquele que Deus havia enviado, amém? Números 24, por favor. Números 14, versículo 26. Números 14, 26. Volta um pouquinho para trás aí. Se você está com Bíblia na tua mão, tem um título aí para vocês. Na televisão não vai passar porque é um título que está aqui na Bíblia, né? É um título que está assim: aos murmuradores não é permitido entrar à terra de Canaã. Está assim também na sua Bíblia? Quem está com Bíblia aqui? Se está em casa, tem Bíblia, você pode ver que tem um subtítulo aí, né? Números 14, 26. Os murmuradores são impedidos de alcançar bênçãos. Diga assim: eu não quero ser murmurador. Por que então que eu demoro tanto para receber uma bênção, pastor? Será que eu não estou sendo murmurador? Porque os murmuradores são impedidos de alcançar a terra prometida. Prometo que termino, versículo 26 agora. Depois falou o Senhor a Moisés e Arão, dizendo: até quando sofrerei a esta má congregação que murmura contra mim? Tenho ouvido as murmurações dos filhos de Israel, com que murmuram contra mim. Diz-lhes assim: como eu vivo, diz o Senhor, que como falaste aos meus ouvidos, assim farei a vós outros. Neste deserto cairá o vosso cadáver, como também todos os que de vós foram contados segundo toda a vossa conta, de 20 anos para cima, os que dentre vós contra mim. Gente, a Bíblia fala: todos aqueles que tinham mais de 20 anos, eles iriam entrar na terra prometida? Os que tinham mais de 20 anos?
Não, por quê? Porque eles pecaram contra Deus murmurando. Só que ele diz, aqueles que murmuraram, ou seja, não foi todos que não entraram, mas grande parte deles eram murmuradores. E a Bíblia já fala para nós no próximo versículo aqui, versículo de número 30. Então entrais pela terra pela qual levantei a minha mão, que vos faria habitar nela. Leia comigo, por favor. Salvo quem? Calebe, filho de Jefoné, e Josué, filho. Então Deus se revoltou, preste atenção, o povo se levantou contra Moisés. Só que Deus vem falar com Moisés e diz assim: Moisés, esse povo está se levantando contra mim. Ou seja, quando o povo se levantava contra Moisés, que trazia a palavra, preste atenção, levantar-se contra a palavra é dar murro em ponta de faca, é bater contra a parede. Você pode bater quantas vezes você quiser, que você não vai derrubar ela, a parede vai te machucar. Eles se levantaram contra Moisés, tentando dizer, peraí, mas esse Moisés, a gente está andando, caminhando aqui, e nada de chegar em terra prometida. E Deus fica o que, gente? Só o quê? Só observando. Deus ouve tudo. Deus ouve. Meu irmão, é aquela questão, nós não vivemos uma fé de determinação. Pastor, eu estou com um problema tal, então em nome de Jesus eu determino que esse mal vá embora. Aí você fica lá assim, será que foi? Não é uma dúvida? Não gera uma dúvida no coração? A Bíblia diz que quem duvida é como a onda no mar, um dia tem fé, outro dia não tem. Gente, apliquem os vossos corações a entender o que Moisés ouviu aqui. Gente, quando se levantam contra Deus, não fique você magoado. Moisés, o povo está falando de mim, meu marido, meu filho, eles estão brabinho comigo. Não tem problema não, eles estão bravos com Deus. E se estiver bravo com Deus, quem resolve é Deus. Mas pastor, minha filha tadinha, ela vai ficar sentida comigo. Meu filho tadinho vai ficar bravo comigo. Ele já tem 55 aninhos, mas ele vai ficar triste comigo, tadinho. Cuidado, viu? Estou usando desse exemplo, não é num sarcasmo não, mas acho que para bom entendedor minha palavra basta. Mas pastor, é meu filho, eu amo. Então tá bom, não se esqueça que quando ele se levanta contra você, ele não se levanta contra você, ele se levanta contra a palavra, se levanta contra Deus. E contra Deus, se levantando contra Deus, murmurando contra Deus, infelizmente esses não entrarão na terra prometida. E Deus fala, só vai ficar salvo desses que tem mais de 20 anos, quem? Josué e Calebe. 3 milhões de pessoas que saíram do Egito, só sobrar Josué e Calebe. É coisa séria ou não é? Porque o povo vivia fazendo o quê? Murmurando. Para de murmurar, irmão. Para de murmurar, irmão. Acredite, Deus deu a palavra, não aconteceu, eu estou firme e forte aqui, Deus vai fazer. Não sei quanto, se vai levar 40, se vai levar 80, se vai levar 120 anos, mas eu vou fazer o que a Bíblia manda. Teve 3 ciclos na vida de Moisés, passou 40 no Egito, 40 no deserto, e 40 em Midian e 40 no deserto. Tem ciclos, mas Moisés fez o que Deus queria. Diga graças a Deus. Meu irmão, não volte atrás, mas pastor, eu vou fazer que é para o bem dele, eu vou fazer para ajudar. Cuidado, porque às vezes a gente quer ajudar uma mãozinha. Quem já tentou dar uma mãozinha? Você sabia que a tua mãozinha atrapalha a mão de Deus? A tua mãozinha atrapalha a mão de Deus. Mas tadinho, né? Eu vou dar uma ajuda para dar uma impulsionada. Se ele não aprender a trabalhar, se ela não aprender a trabalhar, se ela não aprender a obedecer, se ela não aprender a ser uma pessoa respeitosa, ela nunca vai evoluir. Você cresceu porque você aprendeu com a palavra, porque você teve que ir lá batalhar. Minha mãe dizia isso: quem não paga com suor, vai pagar com lágrima. Então, meu irmão, é bom que a pessoa trabalhe, se esforce. Pastor, está difícil, mas eu não vou desistir, eu vou alcançar minha terra prometida, eu vou alcançar minha família vai ser transformada em nome de Jesus. Está difícil, não está fácil, mas eu vou continuar batalhando. Agora, duro é quando as pessoas já não dão mais valor à palavra. Valorize a palavra de Deus. Moisés representava a palavra, Moisés representava a autoridade, a liderança, mas não gostaram. Às vezes, vamos falar a verdade, essa palavra que o pastor trouxe hoje, para algumas pessoas não mexem. Pastor é muito duro, pastor é muito isso. Então, meu irmão, desculpe, você está se levantando contra Deus. Moisés pregava aquilo que Deus queria. Eu creio que Deus trouxe essa palavra para a gente entender que tudo é feito por Ele. Se você não faz como Ele ensinou, infelizmente você vai sofrer por não obedecer a Deus. Quem entendeu, diga amém. Amém? Meus amigos de casa, Deus abençoe vocês. Fique na bênção de Deus, em nome de Jesus.